Bom, contando um pouquinho da minha história, então, eu tenho 28 anos, eu sou de Salvador, eu me formei em engenharia civil lá na Universidade Federal da Bahia, que é onde eu morei minha vida inteira, e eu escolhi fazer engenharia muito porque, putz, sempre tive um perfil super analítico, sempre gostei de matemática na escola, então parecia para mim, no primeiro momento, a escolha mais lógica a se fazer. Mas à medida em que eu fui avançando no curso, eu já comecei a perceber que eu não me identificava tanto com as matérias mais técnicas do curso, que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, assim, hoje eu brinco que eu fui uma dessas pessoas que fez 5 anos de engenharia só para descobrir que não queria ser engenheira no final. Então, durante a faculdade, eu terminei me envolvendo em diversas iniciativas para tentar descobrir qual que seria esse meu propósito de carreira, tentar descobrir, investigar um pouco mais o que me despertaria essa paixão. Então, eu fiz parte de empresa júnior, fui voluntária da Teto, da ESEC, coisas que vocês já devem ou fazer parte ou ouvir bastante falar. E foi durante o final do meu curso, quando eu me envolvi num projeto de consultoria para pequenas empresas terem mais noção de gerenciamento de tanto financeiro quanto gerenciamento de negócio em geral, como despesa, custos, etc. Foi quando eu me descobri, assim, acho que acendeu aquela fagulha de que, putz, acho que o que eu quero fazer tá nessa linha aqui. Então eu descobri que o que eu queria realmente fazer era trabalhar com transformações em grandes empresas. E foi nessa minha época de final de graduação também, no final de 2015, que eu comecei a ouvir falar desses processos de trainee. Então, assim, naquela época eu ainda estava em Salvador, e era um universo um pouco distante da minha realidade, assim. Acho que nos últimos anos isso tem mudado bastante, acho que as empresas cada vez mais uh, tentam entrar em contato com universidades também do Nordeste, de regiões menos favorecidas e trazer um pouco dessa visão do que grandes empresas aqui de São Paulo, Rio têm a oferecer. Eu ouvi falar desses processos de trainee e vi que parecia fazer bastante sentido com o que eu queria para minha carreira. E aí comecei a me inscrever, então, e no início foi uma O procura que muito você sincera. queria que fazia bastante sentido, Paula? Oi? O que você queria que fazia bastante sentido? Eu queria trabalhar em algo que não fosse tão técnico quanto engenharia civil, e que me expusesse a mais desafios e desafios em âmbitos diferenciados, variados, do que o que eu teria numa empresa de construção. Então, assim, em construção você também tem desafios, mas são todos num único nicho. E eu acho que, estando hoje com minha experiência de negócios, de já trabalhar com isso há 4 anos, hoje eu vejo que existem desafios em diversas áreas e eu consigo transitar muito bem entre elas. E era isso que eu queria ter numa futura carreira lá na minha época de faculdade, né? Eu queria não estar presa a um só setor, porque eu sabia que eu tinha esse perfil muito generalista. Entendi. E aí, como foi essa descoberta dos programas no mercado? Bom, aí a descoberta no início foi muito manual mesmo, assim, eu saía procurando o que tinha de processo e nem era muito focado também, então, poxa, eu via um processo aberto, eu já me inscrevia, não parava para fazer muito esse filtro, se aquilo ali fazia mesmo sentido para mim ou não, até porque eu acho que eu estava num início de descoberta em que era válido também eu participar o máximo possível dessas etapas que não me demandavam tanto esforço, então etapas como teste de lógica, teste de inglês, teste de fit, eram coisas que eu conseguia fazer online, lá de Salvador mesmo. Então, nessa época, eu estava super sem filtro para esse tipo de teste. E o meu filtro ele começava mais quando as empresas começavam a me chamar para etapas presenciais. E aí sim que eu tinha que escolher uma ou outra para deixar de ir, porque exigia um esforço muito grande de tanto financeiro quanto de deslocamento, de eu, enfim, ficar saindo de Salvador para São Paulo, muitas vezes com pouco prazo para comprar passagem, porque as empresas avisam num dia e olha, o painel é daqui a 3 dias, esteja aqui, estamos te esperando. E aí você tem que se virar nesses 3 dias aí para arranjar passagem, para saber como vai, enfim. Era uma loucura. Então, a partir do momento em que eu vi que isso já não estava tão funcionando tão bem, e foi mais ou menos nesse momento em que eu comecei a receber várias negativas ali no final de 2015, que era o meu ano de formação, foi super frustrante, porque eu já sabia que eu não queria seguir numa carreira técnica em engenharia, e a perspectiva também de
não consegui passar num trainee, que era o que eu imaginava que eu queria, foi super assustadora. Então, assim, é como o Luiz falou, você vai ter várias. É uma montanha-russa de emoções. Então, você vai ter períodos em que você vai estar super eufórico, porque você vai estar passando nos testes e vai estar dando tudo certo. E aí, de repente, vem uma onda de negativas, e isso te deixa um pouco para baixo. Então, é um pouco de saber controlar esse emocional, né? Ter essa inteligência emocional para você controlar suas próprias emoções e saber que tudo isso que você está vivendo é em prol de um final maior, assim, daquilo ali, né? Não focar tanto no processo e focar, assim, no final. Bom, e aí quando eu estava nesse meio aí de receber negativas, de estar super frustrada, eu comecei na verdade, nos primeiros processos eu não passava nem de dinâmica de grupo, e aos poucos eu fui percebendo que existe um certo padrão na maioria dos processos seletivos, por mais que sejam de empresas diferentes, por mais que sejam para áreas muitas vezes diferentes, querendo ou não, eu acho que existe muita coisa em comum que as empresas procuram entre os trainees em geral, né? Eles querem pessoas provocadoras, eles querem pessoas que vão trazer inovação, que vão trazer movimento também novo para aquela dinâmica diária de pessoas que já trabalhavam de um certo jeito, e o trainee recém-formado, com uma cabeça fresca, ele consegue trazer um pouco dessa mudança também, gerar um burburinho na empresa, e é muito isso que as empresas em geral procuram num trainee. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo como esses processos funcionam ao longo dos mais de 20 processos que eu participei aí na minha jornada de trainee, dos mais variados tipos de empresa. No final, super tive a ajuda da Seja Trainee também para ajustar alguns pontos que eu sentia que eu ainda falhava em fases específicas, eu sabia que eu ainda não tinha decifrado exatamente o que aquela fase esperava de mim, então foi fundamental também a ajuda que as consultoras me deram. E aí, ao longo dessa inicial jornada de trainees, que eu fiz mais de 20, veio a minha recompensa, né? Que eu fui aprovada em 7 trainees foi no meio de 2016. Então, eu fiquei nesse processo de prestar trainees por 6 meses. E no meio de 2016 vieram as minhas 7 aprovações. Eu passei em trainees de empresas muito, muito benquistas no mercado, como Ambev, Heinz. E o que eu escolhi terminou sendo a Falcone. Minha escolha foi muito baseada no que eu já tinha identificado do meu perfil e o que eu sabia que eu queria para o meu início de carreira. Então, eu sabia que eu era uma pessoa que gostava de trabalhar com projetos variados, eu me canso muito rápido de uma coisa e eu gosto de estar sempre aprendendo coisas novas, gosto de mudança. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi consultoria. E eu sabia também que a Falcone ia me dar uma exposição muito grande a projetos super desafiadores em diferentes segmentos, coisas que eu não teria se eu tivesse escolhido uma empresa específica de algum mercado nichado. Então, na Falcone, por exemplo, em 1 ano e meio que eu fiquei lá, eu fiz projeto de varejo, bens de consumo, logística, mercado financeiro e utilities. Então, assim, foi como trabalhar em 5 empresas diferentes, porque você trabalha dentro do cliente, numa consultoria, em um período de 1 ano e meio. Isso foi super válido para mim, principalmente nesse início de carreira, que eu tinha uma formação super técnica antes, e acho que esse tempo na Falcone, ele serviu para já me dar uma grande bagagem em pouco tempo. Paula, a Priscila Pinheiro perguntou se você se preparou sozinha ou teve alguma orientação profissional. Eu sei que você passou pelo plano de trabalho aqui da Seja Trainee, mas eu queria que você falasse para gente em que momento, o que aconteceu que você recorreu a um trabalho de orientação profissional, entendeu? Tipo, o que tinha acontecido que você falou, putz, é melhor eu buscar uma ajuda de fora e não tentar sozinha? Você se lembra disso? Lembro perfeitamente. Foi em 2016 já, eu já tinha prestado, acho que eu prestei duas grandes etapas de trainee, né? Eu prestei logo que eu saí da faculdade, que são aqueles trainees do fim do ano, que eu não passei em nenhum. E aí falei, putz, não deu certo dessa vez, ok. Aí chegou lá mais ou menos para março de 2016, que estava começando a abrir os novos. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu já sabia que a minha dificuldade estava na dinâmica de grupo e nas etapas presenciais, assim. Muito pelo fato de que eu nunca tinha participado, de fato, dessas etapas. Tinha participado de 1 ou 2, mas como eu morava ainda em Salvador, era muito difícil eu ir presencialmente para estar numa dinâmica de grupo em São Paulo. Então, poxa, eu passava super bem das etapas de provas, mas ainda assim não adiantava nada, porque chegava nas poucas
dinâmicas de grupo que eu conseguia ir, eu não passava. Então, eu procurei a Seja nesse momento, e aí a minha preparação foi super focada em etapas presenciais. Eu lembro que eu fiz um workshop de entrevista, eu fiz um workshop de dinâmica de grupo também. Não sei se vocês ainda estão com essas mesmas estruturas de workshop, Sim, porque sim. tem tempo que eu fiz, sem querer denunciar a minha idade, Coisa mas dinâmica online. exato. O workshop da dinâmica, que era um case da bicicletinha, lembro até hoje. Fiz uma entrevista, uma simulação, uma ou duas simulações de entrevista, uma específica para Falcone, por exemplo, porque era um dos processos que eu mais queria, e aí eu cheguei lá na etapa final, que era a dinâmica a entrevista com a Falcone, e eu falei, cara, essa aqui eu preciso me preparar muito, porque é uma das que eu mais quero, não quero correr o risco de perder. E aí eu lembro que a Seja foi super legal, eles trouxeram, acho que uma antiga menina do RH da Falcone também, para conversar Sim, comigo, então foi super legal, assim, eu me senti super sim. apoiada para as fases específicas em que eu sentia dificuldade. Nessas fases que eu sentia, sem dúvidas, a ajuda da Seja Trainee foi fundamental.